Meu nome é Alfredo Bischoff, lancei há pouco pela editora Alcance este livro aqui sobre cálculo de preço de venda e custos da empresa comercial no ambiente da substituição tributária do ICMS. O que é a substituição tributária do ICMS? Anteriormente à implantação desse regime, as empresas pagavam o imposto, ou seja, o ICMS, quando da venda dos produtos. A partir da implantação desse regime tributário, as empresas comerciais, atacadistas ou varejistas, passam a pagar o ICMS para o fornecedor no momento da compra. Isto modificou um pouco o cálculo do custo das mercadorias e também a forma de encarar as margens e os preços de venda. No livro eu procurei agir de uma forma bem didática e prática para que o empresário e as pessoas encarregadas de calcular custos e margens consigam entender bem o que é o regime da substituição tributária e para que não cometam erros de avaliação tanto de custos quanto de preços ou de margens. Na primeira parte do livro eu procuro colocar alguns conceitos básicos, quais sejam o que é o preço de venda bruto, preço de venda líquido, custo da compra, custo de reposição, preço de reposição, custo médio, markup, margem de valor agregado, dentre alguns outros conceitos. Na segunda parte, eu procuro dar um embasamento de matemática comercial e financeiro, embasamento este necessário para que os cálculos seguintes sejam feitos de uma forma correta. Na terceira parte, também importante, eu procuro ligar o preço de venda com o balanço patrimonial e demonstrativo de resultados da empresa. Por exemplo, qual a margem correta para que o empresário trabalhe e consiga os resultados necessários para o seu equilíbrio? Na parte seguinte, procuro fazer uma ligação dos preços com as variáveis de mercado. A seguir, entra no miolo do livro, vamos dizer assim, que é a explicação de como é que funciona o regime da substituição tributária. O que é o regime da substituição tributária? O que é a margem de valor agregado? O que é a margem de valor agregado ajustada? Ou seja, quando a mercadoria é vendida para um outro estado, tem que fazer um ajuste em função das diferenças de alíquota de ICMS. Qual é a figura do substituto tributário? Qual a figura e o papel do substituído tributário? O que são os convênios e protocolos e como é que eles funcionam? Como é que calcula a substituição tributária interna e a interestadual? O que é o ICMS próprio e o ICMS-ST? Como é que funciona o uso da nomenclatura comum do Mercosul, ou seja, da NCM? E o que é e como é que funciona e como é que se consegue obter de volta uma parte do que foi pago na substituição tributária com o conceito de adjudicação de créditos. No capítulo 6º, eu trato do cálculo do custo da mercadoria vendida, ou da formação do custo da mercadoria após a entrada da nota, que agora com a substituição tributária fazendo parte da nota, modifica o cálculo do custo da mercadoria. No capítulo seguinte eu entro no cálculo propriamente dito do preço de venda, calculando o preço de venda à vista, preço de venda a prazo, margens, tudo agora baseado em cima do preço de venda, do custo da mercadoria com substituição tributária. Fiz um capítulo também procurando explicar as repercussões desse regime de substituição tributária nos resultados da empresa, ou seja, as empresas no início da implantação do sistema tiveram que pagar a substituição tributária sobre os estoques. Isso teve uma repercussão na sua situação patrimonial, no seu capital de giro. Também houve uma alteração na estrutura de resultados, porque agora não tem mais o ICMS classificado como dedução de venda. Agora ele faz parte dos itens que tem substituição tributária, vai fazer parte do custo. Então alterou a estrutura percentual de resultados. No capítulo 9, eu procuro fazer algumas comparações. Por exemplo, uma empresa foi implantado o regime de substituição tributária com uma MVA, ou margem de valor agregado, de 40%, por exemplo.
Pode ocorrer da empresa estar trabalhando com 30% de margem efetiva ou 50% de margem efetiva. Num caso ou no outro, ela vai ter uma repercussão a seu favor ou contra si com essa implantação do regime. Então, procuro aqui em alguns exercícios demonstrar a repercussão quando o markup é maior que o MVA. O markup é a margem utilizada por empresário para fazer seu preço. Quando o markup é igual a MVA e quando o markup é superior a MVA. Por último, elaborei 50 exercícios procurando abordar a maioria dos problemas que eu vi de cálculo de substituição tributária. Exercícios sobre cálculo de custo, sobre cálculo de preço, sobre cálculo de custo de mercadoria. Quando diversas mercadorias vêm numa mesma nota, por exemplo, a empresa recebe uma nota fiscal, algumas mercadorias têm substituição tributária, outras não têm. As que têm substituição tributária podem ter MVAs diferentes. Como é que calcula o custo das mercadorias? Sem incorrer no erro de fazer rateios genéricos que acabam por deixar algumas mercadorias com custos maiores, outras menores. Então são 50 exercícios resolvidos para procurar esclarecer todas ou a maioria das dúvidas que eu tenho visto nos meus trabalhos aí práticos nas empresas onde eu presto consultoria. Obrigado.